E pensando nessa questão assim, o paciente chegou lá, toda a ruptura é cirúrgica? Não, não. Então, assim, quando chega um paciente, você tem que avaliar uma gama de fatores. Então, por exemplo, se é uma lesão traumática, a gente não falou muito, né? Ah, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Então, vamos lá. Para as lesões degenerativas, né? Que a gente fala que é essas que vão surgindo com a idade. Que tipo de paciente que você está tratando, né? Um paciente que tem comorbidades, não? Um paciente jovem, mais idoso? Qual é o nível de atividade que o paciente desenvolve, né? Então, se o chassi é bom, a gente tende a querer operar, né? Exato. Se o chassi é ruim, a gente tende a não querer operar, entendeu? É, porque assim, você pensa, o que você vai pôr um risco-benefício, né? Um paciente de mais idade ou com uma patologia, você vai pensar se vale a pena você colocar ele numa mesa de cirurgia para melhorar esse... Se você não pode fazer outras coisas para melhorar a dor, que é um paciente às vezes já com baixa demanda, com aquele... Então, você às vezes pensa em não operar e fazer outras medidas, né? Agora, hoje em dia, cada vez mais, o paciente tá chegando ativo a uma idade avançada, né? Então, chega o paciente com 80 anos com uma lesão no consultório, que às vezes você fala assim, se for falar para ele que não vai operar, o cara fala, não, eu quero ficar com esse ombro bom, eu quero Quero fazer jogar meu atividade, tênis, eu jogar quero meu tênis e malhar. tal. Então, hoje em dia, tem muito isso, né? Agora, uma lesão que às vezes você pega num paciente de 70 anos, que você pensa em não operar, você pegar um paciente mais jovem, 50 anos, 45 anos, você já é mais agressivo. Por quê? Porque aquele paciente você sabe que ele vai depender mais daquele ombro, que a chance de Assim, progressão dessa lesão. ele tem uma estrada muito maior para rodar Exato. ali, Fora né? que ele usa muito mais aquele ombro, né? Então, aí vai depender por exemplo, uma lesão completa do tendão. Você tem uma tendência maior a operar logo num paciente mais jovem, entendeu? Uma lesão parcial, dependendo do tamanho da lesão, a gente pode tratar conservador e ficar acompanhando essa lesão, acompanhando a clínica do paciente, se Quando você melhora a dor. fala, porque tem gente que só está ouvindo a gente, tem gente que não está vendo a gente. Uhum. Então, quando você fala numa lesão parcial, para quem está ouvindo a gente entender, o tendão ele não é uma fitinha composta por uma camada única de célula, né? Ele Não, tem não. uma espessura. Quanto que é a espessura do tendão, Rafa? Ó, varia em cada região dele ali, né? Então, por exemplo, na região mais anterior do manguito, a inserção dele é uma inserção um pouco mais fina. Fininha. Fininha, né? Ele tem 5 camadas, né? É um tendão que tem 5 camadas de tecido já descritas, né? Se eu não me engano, ele gira em torno de 1 centímetro, 0,7 a 1 centímetro, não lembro certinho esse valor específico aí. Mas é uma espessura um pouco menor na parte da Então, frente dele. e nem sempre ele rompe tudo de uma vez, né? Muitas vezes ele começa a romper por dentro ali, que a gente chama de superfície articular. Muitas vezes Isso. ele começa a romper por cima, que é o que a gente chama de superfície bursal. Me corrija se eu estiver Exato. errado. Não, isso aí. E aí, assim, a gente pode ir acompanhando essas lesões, né? Muitas vezes o paciente chega lá, uma lesão de espessura parcial, não tem um déficit muito importante, mas tem dor. Né? E aí você vai acabar tendendo a querer tratar ele de maneira mais conservadora. Para você que chegou no final desse vídeo, considere essa a sua consulta médica gratuita do dia. Se você gostou da dica, mostre seu apoio, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Se você tiver curiosidade de aprender um pouco mais sobre medicina, nós estamos ao vivo todas as quartas-feiras à noite, a partir das 19h30 no YouTube.